esse último culto do ano está no Salmo 90. Salmo 90. A eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Esse é o único salmo que Moisés escreveu. Moisés escreveu o salmo. E está aqui, ele falando sobre um tema bem propício para a noite de hoje. E diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos do homem. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor do que é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirma as obras da nossa mão. Amém. Senhor Deus, a tua palavra foi lida essa noite, nos lembrando da brevidade de nossa vida. Nesse ano que termina, nós queremos ser lembrados por ti, de que a eternidade está à nossa porta, de que o Senhor é eterno, que o Senhor é supremo, e que nós temos o privilégio de, enquanto podemos estar nessa terra, contar os nossos dias em gratidão a ti. Recebe esse último momento de louvor de 2025. Recebe as nossas orações, os nossos pedidos como louvor. E faça-se que chegue como um cheiro suave às suas narinas. Para que nosso louvor e a nossa gratidão se achegue a ti. Por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida até esse dia de hoje. E por tudo que o Senhor fará. É em nome de Jesus, que morreu e ressuscitou, é que nós te agradecemos. Amém. Vamos iniciar o nosso culto cantando e engrandecendo ao nosso Deus. Seja engrandecido. Sim.
sentar por um momento. Mesmo no último dia do ano, num dia festivo, num dia especial, nós não podemos esquecer o motivo que nos traz aqui. Primeiramente, nós agradecemos a Deus e invocamos o seu nome, a sua presença, mas faz parte também da vida cristã, da nossa vida, a confissão de pecados. Esse momento que a igreja faz de confessar os seus pecados, nós não faremos nada que Deus já não sabe. Tudo aquilo que nós confessarmos a Ele já sabe. Mas o ato de confessar a Deus os nossos pecados, mesmo sabendo que eles foram cravados naquela cruz, Ele nos livra da culpa, Ele nos livra do peso que o pecado traz. Então nós vamos fazer um momento agora de silêncio, e os irmãos podem conversar com Deus. Fale com Ele, fale aquilo que está no seu coração, aquilo que tem te mexido com você essa semana, apresente a Ele. E depois desse momento eu vou quebrar o momento de silêncio, e nós vamos orar todos juntos. Senhor nosso Deus Pai, nós estamos aqui diante de Ti com o nosso coração aberto, porque nós sabemos que nada podemos esconder de Ti. Nós apresentamos, Pai, a nossa fraqueza, nós apresentamos aqui a nossa pequenez, porque nós pecamos por palavras, nós pecamos por ações, pecamos por pensamentos e pecamos até por omissão, quando deixamos de fazer aquilo que sabemos que é o nosso dever. É por isso que, como cristãos, nós pedimos todos os dias a Tua misericórdia. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, aquela morte naquela cruz, pelos nossos pecados. E nós pedimos que Teu Espírito Santo nos mova, nos constranja, para que a nossa vida seja uma vida de fuga daquilo que tanto machucou Cristo naquela cruz. Nós pedimos que o Seu sangue que nos lava, que nos purifica, nos molde, que nós possamos receber desse perdão e fazer dele um motivo de vida. Nos ajude, Pai, na nossa fraqueza. Nos ajude a entender as nossas dificuldades e correr o mais rápido possível para Ti. Para que nós possamos, Pai, nos sentir livres da culpa, livres do peso, para que nós possamos nos achegar a Ti, como filhos amados que nós somos Teus. Nós Te agradecemos pelo aquele sacrifício tão maravilhoso naquela cruz. Nós Te agradecemos pela graça imerecida, pelo favor que nos foi dado. E nós Te rendemos glórias, nós Te rendemos aleluias. E nós dizemos muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos continuar cantando. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos
aqui, que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. Que por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém, aleluia. Isso é uma promessa que você fez, hein? Na força do Espírito Santo, unidos, nós andaremos. Meus irmãos, vamos colocar de pé agora. Vamos continuar cantando e exaltando ao nosso Deus. Lembre-se sempre, das letras que nós cantamos são mensagens para o nosso coração. Nós estamos dizendo o que nós pretendemos para 2026. E como servos de Deus, como filhos de Deus, que nós busquemos isso, que nós busquemos viver na força do Espírito Santo, viver sabendo da soberania e do amor do nosso Deus. Então vamos nos alegrar. Solte sua voz e cante ao nosso Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei.
ajude a viver isso que nós cantamos. Nos ajude a te adorar em meio a qualquer circunstância. Nos ajude a saber que o nosso 2026 estará nas tuas mãos e que nós teremos sim motivos para te adorar, te exaltar. Nos ajude a viver essa verdade, que é saber que em meio a qualquer circunstância, o Senhor estará conosco. Nos momentos de bonança, o Senhor estará conosco. Nos momentos de dificuldade, o Senhor estará conosco. A promessa que o Senhor nos faz é que nunca nos abandonará. Nos ajude a te louvar. Nos ajude a te exaltar e viver essas verdades proferidas por nós aqui hoje. Em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos louvar, continuar louvando.
Messias, achamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Jesus. Glória a Deus. Viva
sua aparência para o desejar. Entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador, ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos bravos, derramou sua vida até a morte, provando ali a plaga, pra usar sua anunciação e nos fazer Amém. Glória a Deus por isso. Meus queridos, vamos se assentar agora um momento, vamos descansar. Daqui a pouco nós vamos chegar aí no nosso momento de oração, agradecer a Deus pelo ano. Mas é bom louvar a Deus, é bom exaltar a Deus, é bom expressar os nossos sentimentos a Deus em forma de canção. Essa é a forma pelo qual os anjos o louvam. Nós temos o privilégio de fazer isso. Então já leve isso para 2026. Cantar, adorar, regozijar ao nosso Deus. Esse salmo que nós lemos, meus queridos, no Salmo 90, ele fala muito da transitoriedade da vida. Ele vai nos alertar e nos ensinar sobre como o tempo ele é muito curto e como a eternidade ela é muito maior do que nós pensamos ou anunciamos. Moisés aqui, quando ele está falando sobre esse tema, quando ele vai falar sobre contar os nossos dias, ele não está falando de matemática, mas ele está falando de relembrar. Ele está falando que nós devemos hoje, quando nós vamos lembrar do nosso 2025, fazermos um exercício muito, muito importante. Dá uma pausa que o pessoal deseja. Fazermos um exercício muito importante. O exercício de lembrar tudo aquilo que Deus fez para conosco até o dia de hoje. Nós olhamos, às vezes nós olhamos para as nossas circunstâncias, para as nossas situações, como nós chegamos hoje no dia 31 de dezembro de 2025, e nós podemos pensar,
esse não foi o meu ano. Ou então, os planos que eu fiz lá no começo não deram certo. Ou saíram de uma forma que eu não imaginava, ou tudo saiu de uma forma muito diferente da que eu pensava, ou diferente da que eu planejei. E nós corremos o risco de, ao pensar isso, pensarmos que Deus ou nos esqueceu, ou então que Ele não se importa com aquilo que nós planejamos e queremos para a nossa vida. O problema é que nós não sabemos realmente o que é melhor para a nossa vida. O que esse salmo vem nos dizer é que, ao contar os nossos dias, nós olhamos para a situação que nós estamos hoje, independente de qual seja. Independente da sua situação financeira, de relacionamentos, de família, de trabalho, de país, independente de qualquer situação, você vai lembrar sempre que a vontade de Deus ela é boa e soberana, e o que eu vivo hoje é o que Ele queria para mim, desde a eternidade. A sua vida não está descarrilhada. O seu 2025 não está fora dos trilhos, está debaixo do controle desse Deus. E ao sabermos que o nosso 2025, até hoje, esteve no controle de Deus, ainda que as nossas circunstâncias de agora façam que não pareça isso. Às vezes você está olhando para a sua situação e fala, é que você não sabe o que eu estou passando. É que você não sabe como está o meu coração. Você não sabe como está o meu casamento. Você não sabe como estão os meus filhos. Você não sabe, mas Deus sabe. Você não chegou até o final de 2025 desamparado. E ao saber disso, nós temos uma certeza tão grande e tão maravilhosa, que é o que eu falei para minha mãe hoje. Quando eu fui, ela mandou mensagem para a gente, e eu fui desejar um feliz 2026, eu falei, mãe, que o seu 2026 termine da maneira que o seu 2025. Como assim? Amparada e cuidada por Deus. Porque as demais coisas serão acrescentadas à medida que Deus assim o quiser. Quando nós iniciarmos, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, o nosso 2026, que nós possamos confiar que esse ano, sim, pode ser um ano de vitória. Pode ser. Essa palavra não nos garante somente vitória. Essa palavra, geralmente, ela vai nos mostrar uma vida de muita dificuldade até neste mundo. Porque, afinal de contas, nós não fazemos parte dele. Afinal de contas, nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. Então, quando nós sabemos dessas verdades, nós levamos isso para o nosso coração, nós teremos a certeza que o nosso 2026 será abençoado. Nosso 2026 será cheio das bênçãos de Deus. Aonde, Davi? No meu casamento? No meu trabalho? Na minha documentação? Nos meus filhos? Pode ser que sim. Glória a Deus por isso. Mas e se Deus te fizer esperar mais um ano, como você o responderá? Como estará o seu final de 2026? Você estará cantando como cantou hoje, dizendo que se alegra no Senhor, que Ele é o teu cavaleiro, o teu general, que Ele anda por você e que Ele luta as suas batalhas por você? Então, o nosso intuito hoje, ou o desejo que nós devemos ter para 2026, é sim fazer planos. Não tem as listinhas lá de goals, de objetivos? Faça as suas listinhas. Mas a prioridade da sua lista é uma só. E eu falei no ano passado e vou repetir esse ano. Se nas suas listas de goals e objetivos para 2026, pode ter lá o seu carro novo, a sua casa nova, um casamento, filhos, documentos, mudança de país, mudança de cidade, mudança de trabalho, pode ter tudo isso. Mas a pergunta é, aonde que Deus será glorificado nesse seu desejo? Aonde que Deus será glorificado no seu trabalho novo, no seu salário maior, no seu carro novo, na sua casa nova, no seu casamento, com os seus filhos? Coloque lá nos seus objetivos, todas nas suas listas, e coloque do lado assim, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, porque é por isso que nós vivemos. É para isso que nós somos chamados, para viver para a glória de Deus. Então não inicie o seu 2026 com um coração cheio de ansiedades.
Não deixe que aquilo que ainda nem aconteceu machuque o seu coração, as suas emoções, que você passe um ano esperando pelo que você não conseguiu em 2025. Mas inicie o ano confiando que o Deus que te trouxe até aqui, porque você não chegou até o dia de hoje sozinho, Ele continuará cuidando de você. E de maneira nenhuma deixe que a circunstância seja uma régua para medir o amor de Deus por você. Ele pode sim se alegrar em te dar um 2026 muito cheio de bênçãos. Ele pode sim, Ele é nosso Deus, é nosso Pai, Ele é amoroso, Ele pode fazer isso. Mas você pode encontrar algumas dificuldades sim, em seu 2026. Não meça o amor de Deus por isso. Não olhe para o lado e diga assim, poxa, mas ali tem bênção, e aqui tem sofrimento. Ali tem amor de Deus, e aqui? Também tem amor de Deus. Em todos os seus dias, em todos os seus momentos, terá o amor e o cuidado de Deus. Leve isso para o seu 2026. Faça isso motivação, não só para você caminhar, mas também para você cultuar, para você adorar. Olhe para o seu 2025 e fale, poxa, como foi o meu ano de 2025 na presença do Senhor? E o que eu posso melhorar em relação a isso? Porque às vezes os nossos planos de 2020 para o próximo ano estão muitas coisas pessoais. Estão muitos planos para mim, para minha família, para mim e para mim. E a gente acaba esquecendo de colocar o quê? Deus, nosso Pai. Porque Ele também exige um tempo de nós. Ele também exige de 2026 nós tenhamos tempo com Ele. Nós passemos tempo conhecendo, o louvando, o adorando. Nós somos chamados a se alegrar, gente. Nós cantamos aqui músicas de alegria, de exaltação a Deus, pelo que Ele já fez, pelo que Ele fez e pelo que Ele fará. O povo de Israel, para o que Moisés está falando aqui, também passava pelas mesmas coisas. Também passava e eles sempre voltavam e diziam assim, olha povo, vocês estão passando por isso agora, mas olha para trás. Olha o que Ele já tem feito por você. Olha de onde Deus te tirou. Olha de todas as vezes que vocês pensaram que não ia conseguir, mas vocês chegaram até aqui hoje. E você verá que de maneira nenhuma Deus te desamparou. Muito provavelmente não saiu do jeito que você quis. Muito provavelmente não foi do jeito que você planejou, ou até nem aconteceu. Mas Deus também estava lá. Leve para o seu 2026 essa alegria de saber, de contar os seus dias, sabendo que os nossos dias são passageiros, como a relva. Uma planta que nasce e murcha. Os nossos dias são assim, mas o nosso Deus nos ama de eternidade a eternidade. Olha o tamanho disso. Olha a grandeza desse amor e desse cuidado. Então comece sim o seu ano regozijando, se alegrando, sabendo que Deus Ele estará no controle de todas as coisas, estará no controle de toda a sua vida. Amém, meus irmãos? Eu quero convidar os irmãos, nós vamos fazer uma oração agora, mas daqui a alguns minutos, quando faltarem 15 minutos, nós vamos iniciar um momento de oração, e o intuito é nós orarmos esses 15 minutos e iniciarmos o ano orando. E você, nesses minutos de oração, seja honesto com Deus. Fale com Deus. Abra o seu coração, mas em primeiro lugar, agradeça pelo dia de hoje. Agradeça por Ele ter trazido você até o dia de hoje. Demonstre gratidão que você tem a esse Deus. E depois sim, faça os seus pedidos para 2026. Apresente a Ele também o seu 2026. Apresente a Ele a sua família. Apresente a Ele os seus planos, os planos que você tem para 2026. Apresente ao seu Deus. Fale com Ele. Porque Ele é pronto a nos escutar. Ele é pronto para nos dar o ouvido. Então, nesses momentos, meus queridos irmãos, nós possamos lembrar disso. Nós podemos iniciar o nosso ano agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Vamos colocar de pé. Eu só quero fazer uma oração. Nós temos alguns irmãos que não puderam vir. Nós temos alguns irmãos enfermos. Alguns que estão viajando.
Senhor Deus, nós ouvimos a Tua voz e nós queremos que o Teu Espírito Santo se faça com que ela encontre morada no nosso coração. Nós muitas vezes somos fracos a entender a Tua vontade. Nós fazemos os nossos planos, assim como o Senhor nos ensinou. Nós planejamos a nossa vida, a nossa família, nossos passos, nosso amanhã. Mas nós queremos que o Senhor nos ensine a descansar na Tua vontade. Porque a Tua vontade é muito melhor do que a nossa vontade. E é muito difícil nós entregarmos o controle da nossa vida assim nas Tuas mãos. Nós temos o desejo de controlá-la, de tentar conduzir as nossas vidas. Mas nos ajude, assim como esse salmo nos ensinou a contar os nossos dias, para que nós possamos entender que a Tua vontade é muito melhor. Senhor, eu quero pedir que o Senhor visite corações. Há pessoas que podem estar terminando 2025 com o coração angustiado, com tristeza nos seus corações, com enfermidade, com percas na família, com angústias no seu coração. Que Teu Espírito Santo visite essas pessoas. Que Teu Espírito Santo renove a esperança no coração dos Teus filhos. Que essas pessoas possam sair daqui confiando que sim, o Senhor está com elas. Na verdade, o Senhor nunca as abandonou. Que essas pessoas possam ter essa paz que só vem de Ti, a esperança que só vem de Ti, o amor que só o Senhor pode dar. Para que nós possamos entender e entrar esse ano que vem agora, sabendo que mesmo que desafios venham, o Senhor estará conosco. Que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa trazer paz aos Teus filhos. Que 2026 seja um ano de bênçãos, seja um ano de vitória, seja um ano em que nós vamos encontrar cada vez mais perto de Ti. Nos leve, Pai, mais perto da Tua vontade. Nos ensine a andar nos Teus caminhos, para que nós não tropecemos neste mundo. Senhor, nos guie, nos guarda. Dê saúde àqueles que estão enfermos. Dê sabedoria àqueles que estão precisando tomar difíceis decisões. Que o Senhor restaure relacionamentos, restaure família, que o Senhor restaure saúde, que o Senhor faça milagres, porque nós cremos que o Senhor é sim um Deus de milagres. Que 2026 seja um ano em que nós vamos olhar e ver o Senhor até aqui nos ajudou. Ele continuará nos ajudando. Ele tem cuidado da minha família, dos meus, da nossa igreja, de toda a minha vida. E muito obrigado. Nos faça cantar alegremente e regozijar no Teu cuidado nesse ano de 2026. E que as pessoas possam ver em nós o brilho do Teu Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nesse momento de oração que nós vamos fazer, os irmãos podem escolher como que os irmãos vão querer fazer. Geralmente a gente faz de joelho mesmo. Os irmãos que não puderem podem ficar sentado, não quero assim se vão querer ficar. Mas nós vamos iniciar esse momento de oração. E o ano vai virar e você vai se levantar cantando ao Senhor, juntamente conosco uma canção. Mas tire esse momento para falar com Deus. Esquece assim quem está do seu lado e foque no teu Pai do céu que está te ouvindo nesse momento. E termine o ano abrindo o seu coração e comece o ano abrindo o seu coração. Amém? Nós vamos conduzir a oração. Os irmãos podem se achegar nos locais que preferirem. Senhor Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos pela Tua bondade para com nossas vidas, Deus. Nós Te louvamos pela Tua soberania sobre todas as coisas, sobre nossas vidas, sobre essa igreja, sobre esse país. Deus, nós Te louvamos porque